Olá, eu sou o professor Carlo Klember e esse é o ME07, Aplicações e Segurança, da disciplina Redes de Computadores. Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso sumário. Vamos partir do item 8, Segurança. Relembrando, no último encontro discutimos aplicações. Hoje vamos falar sobre segurança. Como funciona a segurança em redes de computadores? Esta foi a nossa reflexão. Cibersegurança é o termo que designa o conjunto de meios e tecnologias que visam proteger contra danos e intrusão ilícita os programas, computadores, redes e dados. Hoje em dia, com essa interligação que nós temos por meio das aplicações, é preciso então pensar nessa segurança, ou seja, o meio através do qual nós nos comunicamos. Alguns conceitos importantes, propriedades, confidencialidade, apenas emissor e receptor entendem o conteúdo da mensagem. Integridade, o conteúdo da mensagem não foi alterado. Autenticação do ponto final, uma entidade precisa provar sua identidade a outra quando a comunicação está ocorrendo, ou seja, ao vivo. E a segurança operacional, deve haver proteção contra invasão de quaisquer naturezas e os serviços devem estar sempre disponíveis e acessíveis. Temos então confidencialidade, integridade, autenticação do ponto final, segurança operacional. Vamos começar com confidencialidade. Vamos examinar mais esse conceito. Algoritmos e ferramentas de criptografia, algoritmos simétricos e de chave pública, esta é a discussão. Então veja, eu tenho uma mensagem, essa mensagem vai ser enviada através de um meio, só que essa mensagem precisa estar protegida. Ou seja, se ela for interceptada, aquele que intercepta não deve ser capaz de lê-la, de entendê-la. Estamos falando sobre confidencialidade. Apenas o emissor e o receptor final podem entender essa mensagem. Então veja nesse esquema. Nós temos aí a Alice que quer falar com o Bob e envia uma mensagem. Só que a Trude está bisbilhotando, está observando esse e-mail. Então, a Alice tem que necessariamente considerar que a mensagem que vai ser enviada deverá estar cifrada, porque se a Trude conseguir interceptar, ela não vai entender essa mensagem. Quando chegar ao final, ou seja, Bob vai pegar essa mensagem cifrada e vai ser capaz de decifrá-la. Esta é que é a filosofia de se ter a confidencialidade, ou seja, a utilização de chaves. Essa forma de embaralhar a mensagem que a Alice vai enviar é feita por uma chave. E essa forma que o Bob tem para desembaralhar essa mensagem é feita através de uma chave. Seja então KE, chave do emissor, KR, a chave do receptor, ou seja, KE é a chave da Alice, KR é a chave do Bob. Então, na transmissão, utilizo uma chave. Faço a encriptação, conforme vocês estão observando na figura. Ao chegar, eu tenho que fazer a decriptação ou desencriptação, utilizando a chave do Bob. Aqui nós temos todo esse cenário, essa descrição mais matemática, mostrando as funções e o que está ocorrendo. Existem dois tipos de chave. Existem as chaves que são simétricas e existem as chaves que são denominadas de pública. Na realidade, você tem o par pública-privada. E do outro lado você tem as chaves simétricas. As chaves simétricas elas são idênticas, ou seja, Bob e Trude devem utilizar a mesma chave. Quando eu tenho o conceito de pública ou par pública-privada, significa que uma ou outra estará sendo utilizada na recepção ou na transmissão. Vamos ver isso. Então, falando sobre chaves simétricas, dois conhecidos padrões são o DAS e o AES, ou seja, chaves idênticas. Agora, a utilização da chave pública, ou seja, do par público-privado, como funciona? O emissor tem o conhecimento da chave pública do receptor, utiliza essa chave para cifrar a mensagem, ela é enviada, e quando chegar no seu destinatário, ou seja, no seu receptor, ele utiliza a sua chave privada.
Ou seja, significa que apenas aquele que tem a chave privada, ou seja, aquele que é o receptor, vai poder ler a mensagem. Esta chave pública, por outro lado, é de conhecimento de todos. Então, aí está um detalhamento maior através da figura, mostrando como a Alice está conversando com o Bob. E toda uma formulação matemática, né, através das funções. Alguns pontos interessantes. A chave pública do receptor é conhecida por todos, conforme eu já havia mencionado. Então, qualquer desconhecido pode transmitir uma mensagem criptografada, sem a necessidade de se identificar. Então, surge aí uma questão. Ou seja, não é possível saber com certeza quem transmitiu a mensagem para o receptor R. A questão da identidade, ou seja, identificação desse emissor, é examinada mais à frente, considerando aí já junto o conceito da integridade. Dentre os padrões utilizados na implementação de sistemas de chaves públicas, aquele denominado de RSA merece destaque, por sua eficiência e ampla aceitação. Vamos agora falar da integridade. O problema da integridade, então, é aqui visto da seguinte forma. Verificar se a mensagem foi realmente enviada pelo emissor, ou seja, aquela questão que acabamos de examinar, né? Porque quando você utiliza uma chave pública, eu não sei quem está utilizando essa chave pública, então eu não posso identificar quem é esse remetente. Então, um dos itens da integridade é justamente confirmar quem é esse remetente. E também se a mensagem não foi alterada na transmissão. Aí, para isso, precisamos utilizar o que se chama de função de hash criptográfica e um código de autenticação de mensagem, MAC. Então, a função de hash recebe uma entrada M e calcula uma cadeia de tamanho fixo HM, que também é chamado resumo criptográfico de M, ou simplesmente hash de M. Observem a figura. Aí está a mensagem, por exemplo, a mensagem do Bob. Eu vou passar por uma função de hash e vai sair algo de tamanho fixo, embaralhado. Então, deve ser impossível encontrar a mensagem original a partir do hash. Mesmo que você venha a interceptar esse hash, você não deve ser capaz de, digamos, revertê-lo, ou seja, saber qual foi a mensagem que originou esse hash. Uma função de hash é forte se apenas um bit modificado faz com que aquele código gerado ao final seja completamente diferente. E deve ser impossível encontrar duas mensagens diferentes que levem para o mesmo hash. Algoritmos conhecidos de função de hash é o MD5, SH1, SH256. Vamos então ver essa operacionalização. Para ter integridade, além das funções de hash, é necessário ter o segredo S. O segredo S é uma cadeia de bits, denominado chave de autenticação. Então, o emissor cria uma mensagem M, concatena S com M, para criar o M mais S e calcula o hash, que é chamado código de autenticação da mensagem, o MAC. O emissor então anexa o MAC, H a mensagem M, criando a mensagem estendida MH e a envia para o receptor. O receptor recebe MH e, conhecendo S, calcula o hash, H'. Se H' for igual a H, então há integridade. Então, veja, qualquer alteração ou diferenciação do S, ou qualquer alteração ou diferenciação do M, esse H' deixará de ser igual ao H, mostrando então que não há integridade, seja por mudança da mensagem, seja por desconhecimento do segredo compartilhado. Esta figura, esse gráfico, ilustra justamente esta discussão que acabamos de dar. Um outro conceito é a assinatura digital. Para que serve? Como identificar o proprietário ou autor de um documento? Como deixar claro que alguém concorda com o conteúdo de um documento? Usamos então a assinatura digital. A assinatura digital deve ser verificável, não falsificável e não repudiável. Isso é conseguido por meio da utilização de criptografia de chaves públicas. O emissor E possui uma chave privada e uma chave pública. O emissor E, então, utiliza a sua chave privada para processar a mensagem, utilizando a sua chave privada, gerando o que se diz assinatura digital. O emissor E, então, envia ao receptor R a mensagem M e a sua correspondente assinatura digital.
Bom, uma vez tendo recebido a assinatura digital e a própria mensagem, né, em claro, a mensagem M, o que é que eu vou fazer? O que é que o receptor vai fazer? Ora, vai utilizar a chave pública para realizar a decriptação do que foi enviado através da assinatura digital. Quando fizer isso, ele vai ter acesso à mensagem M e vai poder comparar com a mensagem M em claro que ele recebeu. Ora, se essas mensagens M se corresponderem, ou seja, forem idênticas, então quer dizer que aquela mensagem, de fato, foi assinada pelo emissor E. Esta é que é a ideia da assinatura digital. Eu disponibilizo uma mensagem claro, disponibilizo uma mensagem M, só que utilizando a cifração por meio da minha chave privada, e o receptor faz o processo reverso. Utilizando a chave pública, ele vai desencriptar a mensagem, que seria a assinatura digital, e comparar com a mensagem em claro. Se forem idênticas, então significa que, de fato, ela foi assinada e, de fato, eu posso confirmar que aquele documento foi originado corretamente. Autenticação do ponto final. A questão agora é a autenticação de uma entidade no momento, ou seja, ao vivo, que a comunicação está ocorrendo. Então, o emissor envia uma mensagem para o receptor e diz: eu sou X. O receptor escolhe um nonce, N, e o envia para o emissor. O emissor criptografa N com uma chave simétrica, K, ou seja, uma chave de conhecimento apenas do emissor e do receptor, obtendo esse H, H de K de N, e a envia para o receptor. O receptor faz a decriptação, desencriptação de H, usando chave simétrica, obtendo N'. Se N for igual a N', então o emissor está autenticado, ou seja, de fato, ele está recebendo o nonce que foi combinado, ou seja, inicialmente, e assim está dizendo que ele, de fato, é no caso, né, o emissor X. E a segurança operacional? A interligação de uma rede X a outras redes pode comprometer a segurança operacional. Ou seja, você precisa agora começar a pensar no tráfego em si. Ou seja, no tráfego que vem de várias fontes e que esses tráfegos irão se aglutinar, irão se separar, irão entrar em uma rede, sair de outra rede. E você não tem, digamos, confiança nessas redes que estão interligando e trocando tráfego. Então, como que eu vou fazer esse controle? A internet, por exemplo, não é um lugar seguro. Então é isso aí. Isso é feito por mecanismos operacionais conhecidos como os firewalls, ou IDS, ou ainda IPS, cada um com um detalhe de definição. Vamos ver. Firewall, combinação de hardware e software, permite ao administrador controlar o acesso entre o mundo externo e os recursos de sua rede. Sua operação se baseia no exame de cabeçalho dos pacotes. E o IDS e o IPS? Combinação também de hardware e software, agora comparativamente ao firewall, realiza uma inspeção profunda dos pacotes, ou seja, olha-se além dos campos de cabeçalho e dentro dos dados que o pacote carrega. Pode detectar atividades suspeitas, varredura de portas, vírus, inundação de pacotes, dentre outras. Por definição, o IDS somente gera alertas, enquanto que o IPS ele filtra o tráfego mal intencionado. Continuando, é possível fornecer serviços de segurança em qualquer uma das 4 camadas superiores da pilha de protocolos da internet: confidencialidade, integridade, autenticação do ponto final e segurança operacional. Então, poderia utilizar isso tanto para a camada de aplicação, transporte, rede e enlace. Neste slide, a gente enfatiza ou discute um pouco sobre a diferenciação de utilizar os serviços de segurança em uma camada ou em outra. E a gente observa que conforme a gente desce nos níveis, ou seja, sai da aplicação, vai para o transporte, vai para a rede, vai para a camada de enlace, você vai tornando a abrangência da segurança maior. Agora, essa abrangência de segurança, claro, pode trazer mais lentidão na rede. Então, a decisão em si de onde colocar esse nível de segurança depende muito do que você tem ideia, o que você concebe como necessário como projetista, tanto da rede quanto do próprio desenvolvimento da aplicação.
Utilizando conceitos de criptografia, é possível então oferecer segurança às camadas individuais da arquitetura TCP/IP. Discute-se a seguir simplificadamente, né? Apenas o nível do transporte, ou seja, a camada de transporte. E aí, para esse pequeno exemplo, nós vamos considerar aquele protocolo que se chama SSL. Uma modificação da versão 3 do SSL é denominado TLS, né, que é a segurança da camada de transporte. Bom, ele é o sucessor do SSL, mas, por simplicidade, a gente vai focar aqui apenas no SSL. Então, o SSL é suportado por todos os navegadores e é fácil identificar que ele existe. É só você observar a presença desse Szinho no HTTP. Bom, alguns problemas, né, que poderiam ocorrer se você não se preocupasse em ter essa proteção. Então, sem encriptação, o invasor pode ter informações do seu cartão de crédito. Sem integridade, o invasor pode modificar dados da compra. E sem autenticação, o servidor pode se passar por outro. Aí está, esquematicamente, né, em termos de uma figura ilustrativa, isso é sempre bom para tentar explicar melhor, que do lado esquerdo nós tínhamos aquilo que nós estávamos considerando até esse momento sem segurança. No momento que a gente introduz segurança, a gente está introduzindo, né, uma camada de software. Esse SSL Socket, esse SSL Sublayer, que seria uma subcamada, e aí voltaríamos para o TCP Socket. Embora o SSL seja tecnicamente na camada de aplicação, da perspectiva do desenvolvedor, ele é um protocolo da camada de transporte, que provê serviços do TCP aprimorados com serviços de segurança. Bom, são três fases: é a apresentação, a derivação da chave e a transferência de dados. Então, na apresentação, há uma combinação para saber quem realmente está participando dessa transação. A derivação da chave, então, é a fase subsequente em que você vai decidir qual chave ou quais chaves você irá utilizar. Aí, finalmente, você realiza a transferência de dados. Cada uma dessas fases está apresentado um passo a passo delas, que eu peço para que vocês leiam depois e poderão facilmente entender como isso funciona. Aí está, do passo 1 até o 6, né, falando dessa apresentação, ou seja, confirmando. Você vai ver que tem a utilização da chave pública, do segredo, ou seja, exatamente aquilo que nós discutimos nos slides anteriores. Na parte da derivação da chave, você vai utilizar a ideia da criação de uma chave simétrica, criando essa seção SSL. Não vamos utilizar apenas uma chave, mas vamos utilizar várias chaves para que haja ainda mais segurança. Vai utilizar inclusive o conceito, né, o próprio conceito do MAC. Aí, finalmente, uma vez que nós temos feito essa apresentação, tendo feito essa combinação de chaves, no caso aqui, por exemplo, são 4 chaves, a gente faz a transferência dos dados em si. Então, mais uma vez, aí, utilizando, né, aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, como, por exemplo, o MAC. Bom, terminamos, então, a apresentação desse tema, aplicações de segurança. O foco foi redes de computadores. Esses slides estão disponíveis e tem também uma lista de exercício teórica disponível para vocês. A prática de estudo individual, lembrando, é sempre feita no Moodle, através de atividades que são abertas tempestivamente. Aí está a referência bibliográfica, o Tannenbaum, o Furosa e o Kurose. Juntos somos melhores. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e fiquem com Deus.